Sob os antigos pilares de pedra de Göbekli Tepe, um radar de penetração no solo acaba de detectar algo que não deveria existir. Utilizando tecnologia avançada de escaneamento tridimensional e reconhecimento de padrões por inteligência artificial, pesquisadores mapearam o que jaz sob a Terra, no complexo de templos mais antigo do mundo. O que a IA descobriu deixou a comunidade arqueológica em choque e silêncio. Sob a estrutura principal, existe um vazio, um espaço oco que não corresponde a nenhuma formação geológica natural. A análise computacional das camadas de sedimentos retiradas do local revela algo ainda mais perturbador. Durante 70 anos, chamamos Göbekli Tepe de templo, mas templos são locais de culto. O que as varreduras estão revelando sugere que este lugar era, na verdade, algo muito mais sombrio, e a IA acaba de descobrir exatamente o que estava escondido sob aqueles enormes pilares de pedra. No sudeste da Turquia, perto da cidade de Şanlıurfa, encontra-se um topo de colina que reescreveu fundamentalmente a história da humanidade. Quando o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar Göbekli Tepe em 1995, ele descobriu enormes pilares de calcário em forma de T, dispostos em recintos circulares decorados com entalhes intrincados de leões-raposas, escorpiões, abutres e serpentes. O sítio arqueológico data de 9.600 a.C., ou seja, há 11.600 anos. É 6.000 anos mais antigo que Stonehenge e 7.000 anos mais antigo que as pirâmides do Egito. Foi construído antes da cerâmica, da roda de oleiro, da metalurgia e até mesmo da agricultura. Segundo todos os modelos de desenvolvimento humano, isso era impossível. Caçadores-coletores nômades não deveriam ter a capacidade organizacional ou o conhecimento técnico para construir arquitetura monumental. No entanto, aqui está ela, 20 recintos circulares com pilares que pesam até 50 toneladas cada, esculpidos com uma precisão que desafia os pedreiros modernos. Schmidt chamou-o de o primeiro templo do mundo, um lugar onde caçadores-coletores se reuniam para cerimônias religiosas, talvez o berço da própria religião organizada. Essa interpretação dominou o pensamento arqueológico por décadas. Mas a temporada de escaneamento de 2025 revelou algo que Schmidt nunca viu, algo que muda tudo o que pensávamos saber sobre o que aconteceu neste sítio há 12.000 anos. A descoberta crucial ocorreu quando uma equipe conjunta de pesquisa germano-turca implantou o sistema de radar de penetração no solo mais avançado já usado em um sítio arqueológico. Combinado com um software de análise baseado em inteligência artificial treinado para detectar anomalias na geologia subterrânea, as varreduras criaram um mapa tridimensional completo do que se encontra sob as estruturas visíveis. E o que o computador encontrou é aterrador. Göbekli Tepe é imenso. As escavações visíveis cobrem apenas cerca de 5 a 10% da área total do sítio. O radar de penetração no solo confirma que pelo menos mais 20 recintos circulares permanecem enterrados sob toneladas de terra, cada um potencialmente contendo dezenas de enormes pilares esculpidos. Mas não foi isso que chamou a atenção da IA. Quando as redes neurais analisam as variações de densidade nas varreduras do subsolo, elas identificam algo incomum sob o recinto D, a estrutura maior e mais elaborada do sítio arqueológico. Há um vazio, um espaço oco com aproximadamente 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e quase 3 metros de profundidade, localizado diretamente sob os pilares centrais. A geometria é demasiado regular para ser natural. As paredes são demasiado retas. Este é um espaço artificial deliberadamente escavado na rocha matriz e depois coberto. Mas foi isso que fez a equipe de pesquisa perceber que algo estava profundamente errado. O mapeamento de densidade da IA não detectou apenas o vazio,
mas também o que havia dentro dele. O radar de penetração no solo funciona enviando pulsos eletromagnéticos para o solo e medindo como eles são refletidos. Materiais diferentes emitem assinaturas diferentes. Rocha sólida emite um padrão. Ar vazio emite outro. A matéria orgânica retorna algo completamente diferente. E a IA detectou assinaturas orgânicas dentro desse vazio, não no espaço vazio. Há algo lá dentro. O algoritmo comparou as assinaturas de retorno com seu banco de dados de materiais conhecidos. As correspondências mais próximas foram restos orgânicos preservados em ambientes com pouco oxigênio tecido, mumificado, osso ressecado, material que permaneceu isolado do ar e da umidade por milhares de anos protegido da decomposição normal. As implicações atingiram a equipe como um golpe físico. Se houver restos preservados naquela câmara, se o ambiente com pouco oxigênio impediu a decomposição normal, então o que quer que tenha sido colocado naquele vazio há 12.000 anos ainda pode estar lá, intacto, preservado, aguardando. As equipes forenses modernas conseguem extrair DNA de tecidos preservados. Elas conseguem reconstruir rostos a partir de crânios. Eles podem determinar a causa da morte, a dieta, o histórico de doenças e até mesmo relações familiares. Mas precisam de restos mortais intactos, não apenas de fragmentos microscópicos espalhados pelo sedimento. E a tomografia sugere que é exatamente isso que existe lá embaixo. O Ministério da Cultura da Turquia classificou as coordenadas exatas desta câmara como sigilosas. Apenas a equipe principal de pesquisa conhece sua localização precisa. Eles estão preocupados com saques e escavações não autorizadas e com a segurança do sítio arqueológico. Mas existe outra preocupação que eles não mencionam abertamente. E se o que quer que esteja naquela câmara desafiar ainda mais nossa compreensão da história da humanidade do que o que já foi descoberto? E se o motivo de terem selado o local com tanto cuidado não fosse apenas a preservação, mas também o confinamento? A comparou essa assinatura de vazio com milhares de características arqueológicas conhecidas em seu banco de dados. As correspondências mais próximas foram valas comuns e ossários, antigos depósitos de ossos onde os mortos eram armazenados após a remoção de seus tecidos moles. Mas eis o que torna tudo isso um pesadelo. Quando os pesquisadores extraíram amostras de sedimentos diretamente acima dessa cavidade e as submeteram a análises microscópicas, encontraram algo que não deveria estar ali: fragmentos ósseos. Milhares e milhares de partículas ósseas microscópicas muito pequenas para serem vistas a olho nu, mas claramente visíveis sob análise espectral. Os algoritmos de IAAs contaram e categorizaram. Osso humano. As concentrações são mais elevadas nas camadas imediatamente acima da cavidade e diminuem gradualmente à medida que nos afastamos do recinto D. É exatamente o padrão que se esperaria se restos humanos estivessem sendo processados neste local por longos períodos. Mas espere, porque piora. A análise química do sedimento revela compostos orgânicos compatíveis com tecido quente humano em decomposição. A espectroscopia forense detectou traços de óxido de ferro em padrões que correspondem à hemoglobina degradada, não provenientes de um único evento, mas sim de exposição repetida ao longo de anos, potencialmente séculos. Os níveis de concentração sugerem que não se tratava de um evento ocasional. Era um processamento sistemático em escala industrial de corpos humanos. O mapeamento químico por IA foi além. Usando dados de espectrometria de massa de dezenas de amostras de sedimentos redes neurais, detectaram variações sazonais nos resíduos orgânicos. Concentrações mais altas aparecem em camadas correspondentes ao final do outono e início do inverno, e concentrações mais baixas em camadas da primavera e do verão. Isso não era aleatório. O processamento dos corpos acontecia de acordo com um cronograma. Havia épocas específicas do ano em que os grupos se reuniam, quando os corpos eram levados para o local, quando os rituais se intensificavam. O padrão se repete em múltiplas camadas estratigráficas ao longo de séculos, geração após geração.
seguindo o mesmo calendário, processando os mortos na mesma época a cada ano, mantendo tradições que mal conseguimos compreender. Os níveis de concentração sugerem que isso não era ocasional. Era sistemático. Tratava-se de um processamento de corpos humanos em escala industrial. A análise geológica por MIA indica que o vazio foi projetado para coletar e armazenar líquidos. O piso inclina-se em direção a uma depressão central. Existem canais escavados na rocha que saem do local. Não se tratava de uma câmara funerária, mas sim de um sistema de drenagem. Pense no que isso significa. Temos chamado Göbekli Tepe de templo, um lugar de culto pacífico e contemplação espiritual. Mas as varreduras do subsolo, combinadas com a análise forense dos sedimentos, revelam um quadro completamente diferente. Este era um local para lidar com os mortos, e não apenas para enterrá-los, mas também para processá-los, transformá-los e esculpi-los. E é aqui que as evidências físicas se tornam impossíveis de ignorar. Em 2017, uma equipe de bioarqueólogos publicou um estudo na revista Science Advances, que causou grande impacto no mundo acadêmico. Eles analisaram 691 fragmentos ósseos humanos recuperados de Göbekli Tepe. Entre esses fragmentos havia 3 crânios de adultos que apresentavam modificações nunca antes documentadas em qualquer sítio neolítico do mundo. Os crânios haviam sido alterados intencionalmente após a morte. Sulcos profundos foram esculpidos no osso, estendendo-se da testa até a parte posterior do crânio. Não se tratavam de arranhões superficiais, mas sim de canais profundos talhados com ferramentas de pedra, enquanto o osso ainda estava fresco antes de secar e endurecer. Em um dos crânios, designado crânio 1A+, um orifício precisamente perfurado no lado esquerdo do crânio, perfeitamente circular com 6,7 milímetros de diâmetro na superfície, afinando para 5 milímetros onde penetra no osso. O orifício foi posicionado com extremo cuidado. Ao passar um cordão por dentro, o crânio fica pendurado verticalmente voltado para a frente. Isso não foi um dano acidental. Foi projetado para ser exibido. A análise microscópica das marcas de corte indica exatamente quando esse trabalho foi realizado. O osso não apresenta sinais de cicatrização nem de ter sido cortado enquanto a pessoa estava viva. Mas a elasticidade do osso, a forma como as ferramentas de pedra deformam a superfície, comprova que as modificações foram feitas logo após a morte, enquanto o tecido ainda estava fresco. Os antropólogos forenses chamam isso de modificação peri-mortem, trabalhando com ossos frescos antes do início da decomposição. E há mais evidências do que aconteceu com esses corpos. 40 fragmentos de crânio, quase 10% de todos os fragmentos encontrados no local, apresentam marcas de corte em locais muito específicos. Os pontos de inserção do músculo temporal, o processo mastoide, onde os músculos do pescoço se conectam à crista occipital na base do crânio. Esses são exatamente os locais onde você cortaria se estivesse removendo a carne do osso. Desossar, retirar a carne para deixar o osso limpo e branco. 2 vértebras cervicais apresentam marcas de corte compatíveis com decapitação. As cabeças foram removidas dos corpos com lâminas de pedra cortando o tecido mole entre as vértebras. A análise forense revelou algo mais profundamente perturbador. As marcas de corte nas vértebras cervicais mostram múltiplas tentativas. Ao contrário de uma execução limpa, onde um único golpe poderoso decepa a cabeça, esses cortes são hesitantes, cuidadosos, quase cirúrgicos. Isso não foi feito às pressas. Não foi feito com violência. Foi feito com cuidado e precisão, como se a separação da cabeça do corpo fosse em si um ato ritual que exigia técnica e sincronia específicas. A arqueologia experimental tentou replicar esses cortes usando ferramentas de pedra da era neolítica.
São necessários de 15 a 20 minutos de cortes cuidadosos e contínuos para separar completamente a cabeça do corpo dessa maneira. Isso não é açougue, é um ritual. E há outro detalhe que a equipe forense destacou. Alguns fragmentos do crânio mostram evidências de terem sido limpos após a remoção da carne. Não apenas limpos, mas polidos. As superfícies ósseas foram abrasadas com areia fina ou outro abrasivo suave, suavizando a textura áspera deixada pelos bicos de abutre e pelas ferramentas de pedra. Alguém passou horas trabalhando nesses crânios depois que a carne foi removida, transformando-os de restos macabros em objetos brancos e lisos, prontos para serem esculpidos, perfurados e exibidos. O investimento de trabalho em cada crânio é impressionante. Isso está se parecendo cada vez menos com um templo e cada vez mais com algo completamente diferente. Um necrotério, onde corpos eram sistematicamente processados à carne removida, os ossos limpos, os crânios modificados e preparados para exibição. E o que torna tudo ainda mais perturbador é que 59% de todos os fragmentos ósseos humanos encontrados em Göbekli Tepe são pedaços de crânio. Em um sítio funerário comum, seria de se esperar que o material craniano representasse cerca de 15% dos restos mortais. Em Göbekli Tepe, esse percentual chega a quase 60%. Isso é seleção positiva. Eles estavam guardando os crânios e descartando a maior parte do resto do esqueleto. Os crânios eram importantes. Os crânios eram o ponto principal. E há mais um detalhe crucial que a análise de IA destacou. Nenhum sepultamento humano completo jamais foi encontrado em Göbekli Tepe. Nenhum esqueleto intacto, nenhum objeto funerário, nenhuma evidência de pessoas sendo enterradas da maneira como encontramos em sítios neolíticos contemporâneos em toda a região. Apenas fragmentos, apenas pedaços, crânios que foram esculpidos, perfurados e preparados para alguma coisa. Corpos que foram sistematicamente desarticulados e cuja carne foi arrancada. Não é assim que se trata os mortos honrados em um templo. Isso é outra coisa. Para entender o que significa, precisamos observar o pilar esculpido mais famoso de todo o sítio arqueológico, o Pilar 43, também conhecido como Pedra do Abutre. Na área D, exatamente acima de onde o radar de penetração no solo detectou o vazio suspeito, ergue-se um pilar de calcário, coberto pela iconografia mais complexa já encontrada em Göbekli Tepe. No centro da escultura, há um grande abutre com as asas abertas posicionado acima de uma esfera que os arqueólogos agora identificam como uma cabeça humana. Abaixo do abutre, há uma figura humana, mas sem cabeça. A figura é etifálica, anatomicamente masculina, com um pênis ereto, mas onde deveria estar a cabeça não há nada. Apenas um pescoço que termina abruptamente. Circundando essas figuras centrais, encontram-se escorpiões, serpentes e símbolos geométricos, em forma de H, que alguns pesquisadores interpretam como portões ou entradas. Durante anos, os arqueólogos debateram o significado desta cena. Seria mitologia, simbolismo ritual. Arte abstrata. A análise por I. A combinada com dados etnográficos sobre práticas funerárias revelou algo muito mais literal. Não se trata de simbolismo abstrato, mas sim de um manual de instruções. Os abutres desempenham um papel específico em certas práticas funerárias humanas. No enterro celestial tibetano, na exposição dos mortos pelo zoroastrismo e em outros sítios neolíticos como Çatalhöyük, os abutres são usados para separar a carne dos ossos. O corpo é colocado em uma área aberta, exposto a aves necrófagas, e em poucas horas, os abutres realizam o que levaria meses para a decomposição natural fazer. Em Çatalhöyük, apenas alguns milhares de anos depois de Göbekli Tepe, pinturas murais mostram abutres se alimentando de cadáveres humanos decapitados.
O paralelo é impossível de ignorar. O pilar 43 mostra exatamente o que aconteceu neste local. O abutre carrega a cabeça, representando a alma que parte. O corpo sem cabeça abaixo representa os restos mortais sendo processados. Esta é uma documentação da escarnação, a exposição ritual de cadáveres a aves necrófagas, para que estas os desmembrassem. E a análise espacial por IA revelou algo que torna essa interpretação ainda mais convincente. Usando um software de reconhecimento de padrões, redes neurais mapeiam a posição exata de cada símbolo esculpido em cada pilar do sítio arqueológico. Ao analisarem a localização do pilar 43 em relação a outras estruturas, descobriram algo impressionante. O pilar está posicionado diretamente acima de onde a cavidade subterrânea foi detectada e há mais. A IA analisou o ângulo preciso da escultura do abutre no pilar 43 e descobriu que ele se alinha com algo específico. Quando você fica em frente ao pilar e olha na direção para a qual o abutre está voltado, você está olhando diretamente para o ponto de ascensão da constelação de Sagitário, como ela teria aparecido há 11.000 anos. Sagitário surge nesse ponto específico apenas durante uma parte do ano. No final do outono, a estação em que os corpos se decompõem lentamente no ar frio, quando os abutres estão mais ativos antes da migração de inverno, quando o processamento dos restos mortais seria mais prático e mais sagrado. O pilar não marca apenas a localização do vazio, mas também o tempo. A estação em que os mortos eram trazidos para cá quando os rituais começavam, quando os abutres se reuniam. A escultura de um abutre marca o local. É uma pedra de referência, um sinal que indica sob este pilar era onde os mortos eram processados. O vazio abaixo não é uma formação natural, nem uma adição posterior. Foi construída como parte da estrutura original, projetada para coletar os fluidos e restos mortais dos corpos que estavam sendo processados no nível do solo acima. As inscrições no pilar 43 não são decorativas, são etiquetas e instruções, um registro permanente da finalidade deste lugar. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais assustadoras. A análise da fauna. O estudo dos ossos de animais encontrados no sítio arqueológico revela algo perturbador. Os restos de aves em Göbekli Tepe são predominantemente de corvídeos e abutres espécies necrófagas, aves que se alimentam de carniça. Por que um sítio de templo cerimonial apresentaria uma concentração tão alta de restos de aves necrófagas, a menos que estas estivessem sendo atraídas deliberadamente para o local, a menos que houvesse algo para elas comerem? Corpos humanos expostos em plataformas ou no chão, carne arrancada por abutres, enquanto praticantes rituais observavam, coletavam os ossos e esculpiam os crânios para exibição. É para isso que as evidências apontam. Não se tratava de um templo pacífico de culto, mas sim de uma instalação em escala industrial para o processamento de cadáveres. A temporada de escavações de 2025 forneceu ainda mais evidências que corroboram essa interpretação. Em fevereiro, arqueólogos anunciaram a descoberta de estruturas domésticas adjacentes aos recintos cerimoniais. Pequenas construções com pedras de moagem, ferramentas de sílex e vestígios de atividades cotidianas. Este não é apenas um local visitado, mas sim um lugar onde as pessoas viviam e trabalhavam. E em que estavam trabalhando? As evidências ósseas indicam que estavam processando corpos. Mas de quem eram esses corpos? Eram ancestrais venerados inimigos mortos em ataques e conflitos ou vítimas de sacrifícios? As evidências não nos permitem afirmar isso, mas podem nos mostrar que isso aconteceu repetidamente, sistematicamente ao longo de séculos. A análise dos sedimentos revela camadas e mais camadas de fragmentos ósseos microscópicos que se estendem profundamente na sequência estratigráfica. Essa não foi uma prática passageira, mas sim uma tradição cultural mantida ao longo de gerações. E Göbekli Tepe não foi o único.
A análise de IA foi agora estendida a outros sítios arqueológicos da região. Karahan Tepe, a 11 quilômetros de distância, apresenta características notavelmente semelhantes. Recintos circulares com pilares esculpidos. Em 2025, escavadores encontraram algo extraordinário, um pilar esculpido com um rosto humano proeminente. As primeiras feições faciais já encontradas em um pilar em forma de T em toda a região. Mais perturbador ainda, encontraram evidências esculturais de práticas funerárias que correspondem a Göbekli Tepe, uma estátua representando uma pessoa falecida com a boca costurada ou selada. O tipo de tratamento funerário que se esperaria se os corpos fossem exibidos ou preparados de maneiras rituais específicas. Em outro sítio arqueológico, Seiburs, os arqueólogos encontraram um rosto humano esculpido na rocha, na base de um pilar posicionado em frente a um grande nicho também esculpido. A relação espacial espelha o que vemos em Göbekli Tepe. Rostos de pessoas falecidas são posicionados em relação a espaços esculpidos, possivelmente onde corpos ou crânios eram expostos. Os algoritmos de reconhecimento de padrões de IA analisaram os sistemas simbólicos em todos esses sítios arqueológicos e encontraram semelhanças e variações notáveis. As mesmas imagens relacionadas à morte, abutres, figuras sem cabeça, crânios esculpidos. Mas cada sítio tem seu próprio estilo, sua própria abordagem, como diferentes capítulos do mesmo culto da morte que operava no sudeste da Turquia há 11.500 anos. Uma rede regional de comunidades que praticam rituais funerários semelhantes constroem estruturas similares e se concentram obsessivamente em transformar a morte em algo sagrado, algo permanente, algo esculpido em pedra. A complexidade organizacional necessária para isso é impressionante. Não estamos falando de pequenos grupos familiares enterrando seus mortos. Estamos falando de uma cultura regional coordenada com trabalhadores especializados, sistemas simbólicos compartilhados e capacidade logística para construir e manter múltiplos sítios monumentais simultaneamente. Mas eis o que a IA descobriu que talvez seja mais perturbador. Quando as redes neurais analisaram a qualidade técnica das modificações cranianas, em diferentes períodos detectaram um padrão. Os trabalhos mais antigos em crânios demonstram a maior habilidade com sulcos profundos e precisos e furos de perfuração posicionados com extrema cautela. Exemplares posteriores mostram uma precisão decrescente, cortes mais superficiais e posicionamento menos cuidadoso. O conhecimento estava se perdendo. O mesmo padrão aparece na talha dos pilares de pedra. Os recintos mais antigos apresentam os pilares maiores, os relevos mais sofisticados e o mais alto nível de habilidade técnica. As construções posteriores mostram pilares menores, trabalho mais rudimentar e ambição decrescente. Isso não corresponde à forma como esperamos que as culturas se desenvolvam. As habilidades deveriam melhorar com o tempo, à medida que as pessoas aprendem e refinam as técnicas, mas em Göbekli Tepe e em toda a rede Tastepeler vemos o oposto. Primeiro atinge-se o auge da habilidade, seguido por um declínio gradual. Como se as pessoas que construíram esses sítios não fossem inventores desenvolvendo novas capacidades, mas herdeiros tentando manter tradições que não compreendiam completamente. Pense no que isso implica. E se os primeiros construtores de Göbekli Tepe não fossem coletores descobrindo a monumentalidade pela primeira vez, e se fossem sobreviventes de algo anterior, pessoas que já sabiam trabalhar a pedra, como realizar os rituais fúnebres, como criar monumentos permanentes para preservar suas crenças e práticas. Pessoas que já viam seu conhecimento se esvair, sua cultura declinar, e que construíram esses sítios numa tentativa desesperada de preservar o que restava antes que se perdesse completamente. O sepultamento deliberado de Göbekli Tepe por volta de 8.000 a.C. assume um novo significado nesse contexto.
Durante décadas, os arqueólogos presumiram que se tratava de um encerramento ritual, uma desativação cerimonial de um sítio sagrado. Mas análises geológicas recentes sugerem algo diferente. O material de aterro não foi simplesmente despejado aleatoriamente. Foi colocado cuidadosamente, quase como uma proteção em camadas projetadas para preservar as estruturas abaixo. E aqui está algo que torna tudo ainda mais estranho. O enterro ocorreu justamente quando a agricultura estava se estabelecendo completamente na região, quando o estilo de vida de caçadores-coletores estava chegando ao fim e aldeias agrícolas sedentárias estavam surgindo. É como se os últimos praticantes desses rituais funerários, vendo que seu modo de vida estava chegando ao fim, fizessem um último esforço para proteger o que haviam construído. Eles o enterraram, não para destruí-la, mas para escondê-la, para preservá-la para algum momento futuro, quando pudesse ser compreendida novamente, porque eles sabiam que eram os últimos que se lembravam do significado de tudo aquilo. Os últimos que compreenderam a importância dos abutres dos crânios cuidadosamente esculpidos, do posicionamento preciso dos pilares que marcavam os locais onde os mortos eram processados. O radar de penetração no solo mapeou agora toda a extensão do que ainda está enterrado. 20 recintos circulares, possivelmente mais. A inteligência artificial estima que pelo menos 200 pilares adicionais em forma de T permaneçam subterrâneos, cada um potencialmente marcado com entalhes que podem nos revelar mais sobre as práticas ali realizadas. No entanto, apenas 5 a 10% do sítio arqueológico foi escavado. O restante permanece sepultado exatamente como foi deixado há 12.000 anos. E sob o recinto D, aquele vazio detectado pelas varreduras permanece inexplorado. Ninguém o abriu. Ninguém olhou lá dentro para ver o que, se é que algo resta naquele espaço artificial sob o pilar marcado com abutres e homens sem cabeça. A equipe de pesquisa está procedendo com cautela, desenvolvendo protocolos de escavação que lhes permitam documentar tudo o que encontrarem sem destruir as evidências. Mas eis o que tira o sono dos pesquisadores: a análise microscópica dos ossos revelou restos humanos nos sedimentos. Os antropólogos forenses não conseguiram identificar definitivamente todos os fragmentos ósseos. A maioria é claramente humana. A análise assistida por IA sinalizou diversas anomalias nas camadas mais profundas. Fragmentos ósseos maiores que o tamanho típico de um ser humano. Peças de crânio com características morfológicas que não correspondem exatamente aos parâmetros humanos modernos. O relatório registra cuidadosamente essas anomalias sem especular sobre sua origem. Mas as implicações pairam no ar, não ditas, mas compreendidas. Se houver algo naquele vazio sob o recinto D, se houver restos preservados naquele espaço artificial, eles podem não ser todos humanos como os entendemos. E isso levanta questões que a arqueologia não está preparada para responder. A análise por IA também detectou algo mais nas varreduras do subsolo, que não foi discutido publicamente: vazios secundários. Pequenos espaços ocos conectados à câmara principal, sob o recinto D, por canais que pareciam ter sido escavados deliberadamente na rocha matriz. Uma rede de espaços subterrâneos, todos projetados, todos interligados, todos posicionados sob as estruturas cerimoniais mais elaboradas do sítio arqueológico. Para que serviam armazenamento, exibição, processamento. As varreduras podem nos mostrar que existem, mas não podem nos dizer o que contém. Isso exigirá escavação. Dada a sensibilidade dos restos humanos já encontrados e as implicações religiosas e culturais da escavação do que pode ser um sítio funerário de 12.000 anos, as autoridades turcas estão procedendo com muita cautela. Enquanto isso, a inteligência artificial continua analisando os dados, encontrando novos padrões, novas conexões e novas evidências de que Göbekli Tepe era algo fundamentalmente diferente do que imaginávamos.
Os núcleos de sedimentos mostram evidências de incêndios repetidos nas áreas ao redor dos recintos. Altas temperaturas, queima de material orgânico, padrões consistentes com piras funerárias ou cremação. As assinaturas químicas correspondem ao que se esperaria da queima de tecido humano. Alguns corpos foram queimados enquanto outros eram processados por abutres. Havia tratamentos diferentes para diferentes categorias de mortos. As evidências sugerem múltiplas práticas funerárias ocorrendo simultaneamente. Um culto funerário sofisticado com rituais complexos, múltiplos procedimentos e praticantes especializados que sabiam exatamente como transformar um cadáver em objetos sagrados para serem exibidos e venerados. E há algo que torna tudo ainda mais arrepiante. A quantidade de fragmentos ósseos detectados nos sedimentos sugere que milhares de indivíduos foram processados neste local durante seu período de atividade. Não dezenas nem centenas, mas milhares. A análise estatística de IA extrapolou a partir da densidade de fragmentos nas áreas escavadas para a área total do sítio revelada pelo radar de penetração no solo. Estima-se que entre 5.000 e 15.000 restos mortais humanos individuais possam estar representados nos depósitos subterrâneos. De onde vieram todos eles? Uma população regional de caçadores-coletores não geraria tantos mortos durante o período de atividade do sítio, a menos que algo mais estivesse acontecendo. A menos que as pessoas estivessem sendo trazidas para cá especificamente para serem processadas. A menos que este fosse um local de peregrinação onde os mortos de uma vasta região eram transportados para tratamento ritual. Uma fábrica para transformar os mortos em ancestrais, em objetos sagrados, em monumentos permanentes, esculpidos em osso e pedra. A iconografia do abutre assume um novo significado com essa escala em mente. Os abutres eram os trabalhadores, os processadores, as aves sagradas que despojavam a carne e libertavam as almas. Os humanos esculpiram os crânios e organizaram os ossos, mas os abutres realizaram o trabalho pesado de transformação. O povo que construiu Göbekli Tepe os venerava, esculpiu-os nos pilares e os incorporou à mitologia central da morte e do renascimento que impulsionava toda essa cultura. Quando Klaus Schmidt encontrou o local pela primeira vez, ele viu um templo. Um lugar onde a religião começou, onde os humanos se organizaram pela primeira vez em torno de crenças compartilhadas. E talvez ele estivesse certo sobre isso, mas a religião não era sobre deuses da colheita ou pais celestiais, era sobre a morte. A análise da IPOA nos forneceu os dados. O radar de penetração no solo revelou o que ainda estava oculto. A antropologia forense documentou as modificações no crânio e as marcas de desmembramento. A análise de sedimentos revelou fragmentos ósseos e resíduos de sangue. A análise iconográfica decifrou o pilar 43 como um manual de instruções para o sepultamento celestial. Todas as evidências apontam na mesma direção. Göbekli Tepe não era um templo pacífico, mas sim uma instalação para o processamento de mortos em escala industrial. Um complexo funerário, onde milhares de corpos eram transformados por meio de práticas rituais sistemáticas que envolviam escarnação, modificação craniana e exposição permanente. Uma fábrica da morte. E a parte mais assustadora, não sabemos por quê. Não sabemos o que levou essas pessoas a construir essas estruturas maciças, a investir gerações de trabalho, a desenvolver técnicas tão sofisticadas para lidar com os mortos. Não sabemos o que acreditavam que aconteceria com as almas levadas pelos abutres. Não sabemos por que os crânios eram tão importantes a ponto de serem esculpidos, perfurados e pendurados para exibição. Não sabemos quem estava sendo processado, nem de onde vieram. Não sabemos o que há naquele vazio sob o recinto D, nem o que contém as câmaras secundárias. Temos as evidências físicas do que aconteceu, mas o porquê permanece oculto e enterrado tão profundamente quanto os próprios recintos. O radar de penetração no solo revela que ainda há muito mais no subsolo.
20 recintos, 200 pilares, um número desconhecido de vazios, câmaras e espaços escavados na rocha para fins que só podemos imaginar. E abaixo de tudo isso, nas camadas mais profundas, aqueles fragmentos ósseos anômalos que não correspondem a nada que tenhamos visto antes. A IA mapeou tudo, mediu tudo, analisou cada ponto de dados, mas não consegue nos dizer o que isso significa. Não consegue nos dizer por que uma cultura supostamente no alvorecer da civilização construiu uma fábrica para processar os mortos porque esculpiram abutres em pedra ou porque penduraram crânios humanos em cordas passadas por orifícios perfurados. Não consegue nos dizer por que criaram um sistema tão sofisticado, tão organizado, tão permanente que ainda encontramos vestígios dele, 12.000 anos depois. A temporada de escaneamentos de 2025 revelou mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa, Göbekli Tepe não é o que pensávamos. É algo mais sombrio, algo mais estranho, algo que desafia todas as nossas suposições sobre nossos ancestrais e sua relação com a morte. As tomografias mostram o que está lá. As provas forenses revelam o que eles fizeram. Mas o pesadelo não se resume apenas ao que descobrimos. É o que permanece no subsolo, naqueles vazios inexplorados, sob os pilares de abutre, as câmaras interligadas que a IA mapeou, mas que nenhum humano jamais viu. O que mais existe lá embaixo? O que mais eles esconderam? O que encontraremos quando finalmente escavarmos aquele vazio principal sob o recinto sob a pedra do abutre, sob o local marcado com tanto cuidado por aqueles antigos praticantes da morte? A IA pode escanear. O radar de penetração no solo pode mapear. Os algoritmos podem detectar padrões invisíveis à observação humana, mas não podem nos preparar para o que veremos quando abrirmos aquelas câmaras subterrâneas. Eles não podem nos dizer se estamos prontos para a verdade sobre o que aconteceu em Göbekli Tepe há 12.000 anos. Eles não podem responder à pergunta mais importante. Se este local foi construído para preservar uma mensagem sobre a morte, sobre a transformação, sobre os ciclos da vida e da decadência, o que acontece quando finalmente entendemos o que eles estavam tentando nos dizer? O que acontece quando processamos o aviso deles da mesma forma que eles processavam seus mortos, com cuidado sistematicamente, transformando a incompreensão em conhecimento? Desejaremos tê-lo deixado enterrado. As pedras ainda estão lá no topo daquela colina na Turquia. Os pilares ainda estão esculpidos com abutres e homens sem cabeça. O vazio sob o recinto permanece intocado, guardando os segredos ali ocultos, quando os últimos praticantes desses rituais funerários enterraram seu local sagrado e partiram. O radar de penetração no solo comprovou sua existência. A inteligência artificial calculou suas dimensões, mapeou suas conexões com câmaras secundárias e identificou anomalias nas camadas de sedimentos acima dele. Toda a tecnologia, todas as análises, todos os dados apontam para uma única conclusão. Algo terrível aconteceu em Göbekli Tepe. Algo sistemático, sofisticado e completamente alheio à nossa compreensão moderna da prática religiosa. Um culto da morte que operava numa escala que só agora começamos a compreender. E 90% dele ainda está no subsolo, ainda à espera, ainda preservado, exatamente como estava quando foi enterrado há 12.000 anos. O que mais as varreduras revelarão? Que outros vazios a IA detectará? Que outras câmaras, passagens e espaços projetados jazem sob esses enormes pilares de pedra? A única maneira de saber é continuar escavando, continuar escaneando, continuar analisando. Mas a cada nova descoberta, o quadro fica mais sombrio. As evidências se tornam mais perturbadoras. As práticas se tornam mais elaboradas e mais incompreensíveis. Pensávamos ter encontrado um templo. Encontramos uma fábrica de mortos. E só agora estamos começando a entender o que isso significa.